Fala pessoal, tudo bem? Então, bom, ainda seguindo na aula 2, agora a gente entrou na sessão de hands-on, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Junto com vocês, eu vou seguir aqui com os nossos passos para configurar o nosso ambiente para conseguir rodar, como eu havia falado na aula anterior, o nosso código JavaScript do lado do servidor. E para isso eu preciso de um carinha que é chamado de Node.js, tá? Que é basicamente o que vai me permitir conseguir rodar o meu código, né, o meu script ali, exatamente muito parecido com o que a gente rodou ali do lado do browser, tá? A gente vai conseguir fazer essas simulações de pegar o mesmo código, rodar do lado do servidor, rodar do lado do browser, mas por uma questão de preferência nossa aqui do treinamento, para conduzir a gente entende que faz sentido a gente já dar uma introdução ali usando o Node, né, para a gente poder então conseguir construir os nossos códigos e entender o JavaScript ali sem nenhuma amarração ali com o browser ou coisa do tipo, tá bom? Bom, para a gente fazer isso então, como eu falei para vocês, a gente precisa do Node. Para a gente poder usar o Node, a gente vai ter que acessar um carinha aqui, deixa eu até fechar o meu inspecionar aqui, a gente vai ter que acessar um cara chamado nodejs.org. O nodejs.org, gente, é o site oficial da plataforma do Node. O Node, como eu já havia falado para vocês, é a nossa plataforma para rodar código JavaScript, tá? Uma coisa para ficar clara aqui, galera. Node não é uma linguagem de programação. Node é uma plataforma que roda uma linguagem de programação, que no caso é o nosso amigo JavaScript, beleza? Ele foi construído justamente para dar a capacidade do servidor conseguir ler o código JavaScript, que até então só, lembra lá na nossa explicação, o browser, o navegador, tinha a capacidade de rodar aquele código JavaScript, tá? Bom, para a gente ser direto ao ponto aqui, a gente vai clicar nessa área de downloads, ok? E aí dentro da área de downloads do Node, a gente tem várias formas que o Node distribui, né, esse instalador do Node, tá? E aí isso pode variar de acordo com a sua preferência, de acordo com o seu sistema, de acordo com a forma como você deseja configurar o Node, tá? Mas a forma mais clássica é o que a gente chama de Pre-Built Installer. O que é esse Pre-Built Installer? O Pre-Built Installer já é basicamente o nosso instalador, o nosso executável, né? Então, se você estiver trabalhando ali na plataforma do Windows, eu já consigo baixar ali especificamente para a versão do Windows, para a versão do Mac e para a versão do Linux, né? Obviamente sobre as plataformas 64 e 86, que seria o 32 bits, tá? Bom, mas uma coisa que a gente precisa entender aqui, galera, é que o Node ele entrega isso através de versões, tá? Isso é bem interessante. Só para dar um adendo aqui rápido, o Node ele atualmente está na última versão, que é a sua 22.3.0, que a gente está chamando de current. É a sua versão beta, tá? Então, ou seja, ainda não é uma versão estável. Quando a gente for instalar aqui, a gente deve optar sempre para versões estáveis. Versões estáveis sempre estão acompanhadas de um acrônimo chamado LTS, que quer dizer o quê? Long Time Support, ou seja, quer dizer que aquela versão daquele sistema, no caso aqui a gente está falando do Node, ele está com um tempo maior de suporte, ou seja, ele está mais estável, ou seja, ele tem menos bugs, ele tem menos vulnerabilidade e assim por diante, tá? Então sempre opte por quando for instalar não só o Node, mas qualquer outro sistema, qualquer programa, sempre por versões LTS, ou seja, versões que permitem ter um tempo maior de suporte, porque assim você tem garantia de que você não tenha nenhum problema ou nenhuma indisponibilidade por conta da ferramenta. Isso acontece também com o sistema operacional, Windows, Mac, enfim, qualquer coisa hoje que é gerado, né, através de sistemas, ele tem versão. E as versões, obviamente, elas têm atualizações, correções, modificações, melhorias e assim por diante. Só que chega em um determinado momento que essas versões elas acabam criando novas versões e essas novas versões elas acabam substituindo versões anteriores. Ou seja, você começa a depreciar, né, versões anteriores. Quer ver um exemplo clássico disso? Internet Explorer. Quem de vocês aí consegue acessar o Internet Explorer? Não tem mais, né? O Internet Explorer foi substituído ali por uma outra aplicação, dado ali todo o histórico de evolução do browser ali do Internet Explorer. Vamos pegar outro exemplo?
aplicações que tinham necessariamente uma aplicação e depois elas foram se transformando ao longo do tempo. Você tinha, por exemplo, o MSN, que é muito antigo, talvez vocês não conheçam, e isso tornou-se uma ferramenta que mudou de nome e virou o Skype, e aí o Skype virou Skype for Business, depois virou o Teams e assim por diante. Então, ou seja, evoluções que o software acaba tendo ao longo do tempo. E essas evoluções, obviamente, elas depreciam versões muito antigas. Então, ou seja, eu perco o suporte. Por exemplo, quem já ouviu falar do Windows XP, por exemplo, se você tem o Windows XP hoje, você não tem suporte nenhum da Microsoft. Se você tiver o Windows 7, você já não tem mais suporte da Microsoft, né? Justamente porque eles perderam e eles falaram, ó, o meu período de LTS, né, de Long Time Support, acabou, expirou, porque existe uma nova versão que substitui essa. É basicamente isso para qualquer coisa, beleza? Bom, então o que eu vou fazer aqui? No meu caso aqui, eu já tenho ele instalado, tá? Mas se você não tiver, você vai selecionar aqui, no caso, se for o Windows, você vai selecionar aqui a versão do Windows. E aqui eu recomendo que vocês instalem a versão 20.14, porque é uma versão LTS, como eu havia falado. Na hora que você fizer isso daqui, você vai clicar em Download. E aí lá no seu Chrome, ele já vai começar a baixar a versão ali específica do Node para você poder instalar, ok? Bom, numa versão mais clássica aqui, né, de step by step, eu vou gerar para vocês uma pílula de conteúdo aqui de como que é essa instalação por parte do Windows, tá? E aí isso você pode ver diretamente ali através do seu Pit Stop Code, tá? Mas seguindo por aqui, galera, partindo do conteúdo mesmo hands-on, vamos seguir então considerando que vocês conseguiram baixar, né, obviamente o Node e obter ali o instalador, fizeram a instalação normalmente e conseguiram garantir ali a instalação do Node. Para a gente validar se o Node realmente foi instalado, a gente pode fazer justamente isso daqui, ó. Eu posso abrir um terminal, tá? Então, ou seja, no meu caso aqui eu estou usando o Linux, tá? Mas no caso de vocês, se vocês estiverem usando o Windows, vocês podem usar o prompt de comando, CMD, darem um clique nele e ele vai abrir uma telinha preta. Essa telinha preta é justamente o prompt, ou seja, é o terminal, para a gente poder validar se eu tenho a versão do Node instalada ou não. Para a gente poder checar se o Node está instalado, eu posso dar um node --version. E aí, no meu caso aqui, eu tenho uma versão um pouquinho antes, que é a versão 20.5, tá? Mas no caso, se a sua instalação deu tudo certo, você vai ter lá 20.14 rodando bonitinho. Então, ou seja, na hora que eu coloquei node --version, o meu sistema operacional já identificou que o Node está rodando e está tudo ok, tá? Isso é uma premissa para a gente conseguir, então, partir para executar os nossos códigos usando o Node, tá bom? Bom, feito isso, o que a gente tem aqui, galera? A gente tem, então, um terminal, a gente tem um comando, né, que a gente aplicou aqui, que é o Node. Então, o Node se tornou um comando. E a gente tem um parâmetro, que é o --version. Então, o version é um parâmetro desse comando. Então, estou falando, ó, execute o comando computador chamado Node e passe como parâmetro a versão. E aí, o resultado dele é apenas trazer a versão do Node, ok? Bom, galera, com isso daqui a gente já tem o Node instalado. Vamos voltar aqui só para a gente garantir que instalamos o Node. E para a gente poder fechar aqui o nosso entendimento do Node, né, de poder rodar algum código do lado do servidor, a gente pode ir diretamente no nosso terminal aqui, escrever Node, certo? E aí ele vai abrir para você um ambiente que vai permitir você escrever código JavaScript. Ou seja, se eu chegar aqui e escrever console.log e escrever exatamente aquela mesma informação que a gente tinha dado nas aulas anteriores, como hello JavaScript, e fechar aspas e os parênteses, ele já vai fazer para mim a execução daquele código. Só que um detalhe que eu já vou trazer aqui para vocês é, se eu tentar usar o alert, por exemplo, e colocar aqui, ó, hello JavaScript, deixa eu até colocar aqui entre aspas duplas, tá, galera? Sempre em aspas duplas, porque é um texto. Então, vou colocar aqui, ó, hello JavaScript e fechei. Olha só o que aconteceu, alert is not defined, ou seja, o alert ele é uma operação exclusiva de quem?
do nosso amigo browser. Quando a gente fez aqui, por exemplo, e rodou, né? Veio aqui no browser e rodou aqui exatamente esse exemplo, que é o alert hello e ele trouxe, é porque o alert é um recurso do browser que o JavaScript consegue interagir. No caso do servidor, eu não tenho um browser, eu tenho apenas o terminal. Então, o único comando que eu consigo rodar, né, diferente do alert, seria o console.log, tá bom? E com isso a gente consegue então fazer um depara de que certos códigos eu consigo rodar somente do lado do browser e tem certos códigos ou comandos que eu só consigo rodar lá do lado do servidor, tá? Então assim, você tem essa variação justamente porque eu estou interagindo em plataformas diferentes. Uma coisa é eu estar na plataforma do browser, que é exatamente isso que a gente estava fazendo aqui. Outra coisa é eu interagir direto na plataforma do servidor, que é justamente o que a gente fez com a instalação do Node aqui. Ok? Bom, com isso a gente fecha então o nosso item aqui da aula 2, tá bom? Quem não ficou com tanta clareza do processo de instalação, acompanhe aí o Pit Stop Code desse item que tem o step by step da instalação e configuração do Node ali para o seu sistema operacional, beleza? Bom, vejo vocês aí na próxima aula. Valeu!